Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao JoCast SC, o podcast oficial das Filhas de Jó de Santa Catarina. Aqui a gente troca ideia, conta história e solta boas risadas, sem cerimônia. Eu sou a Maria Elisa. Eu sou a Laura, e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto importante para nós: como funciona a fundação de um Betel. Para isso temos alguns convidados muito importantes, tia Carol, guardiã do Betel D, e tio Emerson, guardião associado do Betel D. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Então, para dar início ao nosso tema, tia Carol e tio Emerson, como e quando surgiu a ideia de fundar um Betel? Fala, tia Carol, posso falar, né? Fala você. O culpado é você, então. Eu vou contar uma breve história aqui. A gente está em Orleans, obviamente, né? Como vocês sabem, e eu sou natural daqui. Só que eu morei 20 anos fora de Orleans. E nesse período, no ano de 2012, eu iniciei na maçonaria em 2011 e no ano de 2012 eu conheci o Betel na cidade de Curitibanos, onde a minha filha mais velha, a Vitória, ela foi convidada para ser iniciada no Betel. E lá eu conheci então a beleza, né, da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Eu sempre troco, né? É da Ordem das Filhas de Jó Internacional. E passei um tempo acompanhando a minha filha, depois fui convidado para fazer parte do conselho e acabei sendo guardião associado do Betel 12, lá em Curitibanos. Passa o tempo e em 2022 a gente retorna para Orleans, depois de 20 anos morando fora. E eu me transferi então para a loja Tonesa Cascais aqui de Orleans e vi que a loja já tem um histórico bacana de acompanhamento de ordens paramaçônicas. E surgiu a ideia então de jogar no ar, eu joguei no ar a ideia com o tio Celso, que é hoje no nosso conselho, o tio André. O tio Celso na época era venerável, depois na gestão seguinte já era o tio André, que é esposo da tia Carol. Joguei no ar a ideia de por que a gente não traz o Betel para Orleans, né? Já que a gente está numa região onde temos várias cidades aqui em entorno, mas apenas Criciúma e Tubarão contam com o Betel. Então a ideia nasceu aí, as pessoas que ouviram essa ideia inicialmente abraçaram a causa, entenderam o quanto é importante a gente também abraçar as meninas, né? Porque no nosso entendimento, sobrinhas, o Betel é para vocês, né? Então, eu também tenho uma filha mais nova, que hoje tem 9 anos, e eu pensava já, né? Poxa, eu quero que um dia ela possa ser do Betel, assim como a Vitória foi. A Vitória, minha filha, passou todos os cargos, foi honorável rainha, enfim, hoje é membro de maioridade, né? E eu, junto com essa turma boa aí, porque aí a gente juntou uma turma bem bacana, uma turma que pegou junto a tia Carol, a tia Patrícia, minha esposa, a tia Luana, a tia Jana, o tio Éder. Nós somos em 15, se não me falha a memória. Tia Fran, tio Agnaldo, tia Lucelane, tio Elias, acho que não esqueci ninguém. Tia Gi. E a tia Gi, claro, meu Deus, ia cometer um crime aqui com a tia Gi. Porque a tia Gi, meninas, ela é do Grande Conselho, né, do grande Conselho, ela é peste honorável rainha, ela tem várias premiações no Betel, ela vive o Betel, né? E a tia Gi hoje é nosso braço direito, esquerdo, é ela que comanda, vamos dizer assim, que nos orienta, que nos auxilia. Se me deixar, eu fico falando até inteiro. Então vamos lá. Quais foram os primeiros passos para a criação do Betel que vocês tiveram? Então, depois dessa ideia que o tio Emerson nos lançou, a gente
causa. E daí veio, né? Quem é que nós vamos estar convidando para estar participando desse Betel? Então a gente começou a pensar em nomes, né? Claro, a princípio tinha as meninas, os filhos dos tios maçons, né? Dos cunhados, então esses foram os nossos primeiros, assim. Mas não seria suficiente, né? A gente queria mais meninas. Então foi onde a gente começou. A gente começou a selecionar alguns nomes, aonde a gente começou a nos reunir, né? Formamos o clube, que era o clube de potenciais membros, né? Então foi onde a gente se reunia mensalmente, aonde a gente começou a ter as reuniões. A tia Jordana veio aqui nesse meio tempo, a tia Andréia veio também aqui conversar não só com nós, com as meninas, mas como com os pais também, explicar para os pais o que é o Betel, né? A importância, o que seria, o porquê que seria bom para essas meninas estarem entrando no Betel, né? Então os primeiros passos foram esses. A gente está reunindo as meninas. Só quero fazer uma lembrança aqui para não deixar de registrar, porque um pouco antes disso, né, Carol, nós fizemos 2 reuniões, eu tenho lembrança de 2, assim, exatamente. A gente pecou talvez por não registrar isso tudo, né, já com atas desde o início, mas nós fizemos 2 reuniões, inicialmente com a tia Gislaine. A tia Gislaine lá de Joinville, ela foi a primeira grande guardiã, né? E eu lembro bem, assim, que a tia Gislaine estava abraçando essa causa do grande conselho guardião, e ela tinha preocupações, né, de a gente realmente nascer com força o nosso Betel. Então ela fez uma série de instruções. Olha, vocês precisam uma quantidade de tios que abracem a causa, vocês precisam de loja maçônica que se responsabilize, que seja uma loja que abrace a causa, vocês vão precisar fazer uma seleção de meninas. Então a tia Gislaine, ela também foi muito importante, assim como a tia Andréia, lá de Jaraguá, e depois a tia Gil, né? Então nós recebemos, a tia Gislaine acabou não conseguindo vir aqui, mas nós fizemos reuniões por vídeo. Depois veio a tia Andréia. A tia Andréia veio até aqui uma vez, fez essa reunião que a tia Carol acabou de citar, com os pais, conosco do conselho. Depois veio a tia Gil, né? Aí a gente seguiu nesse trabalho, sobrinhas, uma série de reuniões para ir planejando e organizando as etapas, né? Por exemplo, eu e o tio Celso, a gente visitou várias lojas maçônicas aqui da região, onde a gente falou para algumas lojas, para essas lojas, da nossa vontade de trazer o Betel para Orleans, porque a gente entende que o Betel ele não é também só para Orleans, ele pode ser para as cidades vizinhas que estão mais próximas de Orleans do que estão de Criciúma e Tubarão, né? Cidades como São Lugero, cidades como Braço do Norte, Lauro Miller, Bom Jardim da Serra, são cidades muito mais próximas de Orleans do que dessas outras cidades. Então a gente também visitou outras lojas maçônicas, conversamos com outros tios. É bem verdade que quando a gente assume um compromisso desse, não é todo mundo que tem essa garra, talvez essa vontade, esse desejo, porque também não é uma obrigação, é uma questão de desejo, né? E nós desejávamos trazer o Betel para Orleans, e aqui a gente se abraçou, e nós temos apoio de 3 lojas, a loja Tonesa Cascais, a loja São João Batista, a loja Jardim das Araucárias de Bom Jardim, e também do Triângulo Dirceu José Braga. Então, na realidade, são 4 lojas praticamente, porque o Triângulo vira loja no final desse ano que entra aí, de 25. Então, a gente tem muito apoio, né? Então, eu gostaria muito, eu pensei muito antes da gente, nesse período que a gente falou, que faríamos aqui o podcast, eu pensei muito, a gente não pode deixar de agradecer as lojas que nos
E o tio comentou, desde a tia Gislaine, tia Andréia, a tia Jordana, auxiliando vocês. E então foi um tempo considerável, assim, para a fundação, né? Então, quanto tempo mais ou menos durou todo esse processo? Acho que deu quase um ano e meio, eu acho. Um ano e meio, 2 anos, Uhum. E eu não posso esquecer, a gente tem muita, às vezes, poderia ter anotado isso, né, mas não anotei. A tia Cristi Sou nos ajudou muito. Ela esteve presente desde o início nas conversas. É um apoio, assim, enorme da tia Cris. A tia Cris é uma querida, uma apoiadora, uma apoiadora desde o início. Foi uma das primeiras pessoas a dizer que a gente já era mais do que um clube de potenciais membros, que nós já éramos praticamente um Betel formado, com tudo que a gente vinha mostrando para eles, né? E ela também esteve aqui com a tia Andréia, quando a tia Andréia ainda era a grande guardiã. Enfim, não podia esquecer da tia Cris. Uhum. E a tia Carol chegou a comentar também, mas a gente quer saber um pouco mais como foi feita essa escolha dos possíveis membros, tanto das filhas de Jó, quanto do pessoal do conselho e os respectivos cargos que elas hoje estão. As meninas, como eu comentei, né? Primeiramente a gente tinha as filhas dos tios maçons, Uhum. né? Os nossos cunhados. Então essas foram as primeiras, assim, que a gente listou. Como o tio Emerson disse, nós tivemos algumas outras lojas que abraçaram a causa, então a gente tentou sempre estar buscando essas meninas, né, dentro dessas lojas. E depois a gente foi listando meninas no qual não tinham ligação com a maçonaria, né? E aonde foi assim que eu achei a parte mais difícil, né? De tu estar explicando para esses pais o que é o Betel, o que é a maçonaria. Hoje, quem não está nesse meio, quem não conhece, tem todo um preconceito, falam às vezes coisas que não tem nada a ver, né, sobre a maçonaria. E foi um desafio, assim, tu tá conversando com esses pais, querendo ou não, tu tem que falar da maçonaria, tu tem que introduzir a maçonaria, porque o Betel hoje tem, por causa dos tios maçons, né? Uhum. E daí, conversando com os pais, alguns aceitaram, alguns não, né? E aonde a gente começou a engrandecer nossa lista, né? Começamos com 10, 15 e precisaríamos ter 20, 21, né, tio Emerson? 20, 21 meninas, eu acho que a gente precisava ter, né? No fim, que nós fundamos o nosso Betel com 30 meninas. Uau! E se a gente quisesse, conseguimos muito mais. A gente acabou, no final, meio que não chega, porque já está um número bem grande, né? E fundamos o nosso Betel com 30 meninas. Com relação aos membros do conselho, acabou ficando ali no conselho realmente os tios que desde o começo abraçaram, né, a causa, meio decidimos, um tio fica aqui, outro tio fica ali, tentamos colocar também um pouquinho de cada loja dentro do conselho para todo mundo ter, engajar juntos, né, não ficar sempre nas costas de uma só loja, afinal todas estavam nos ajudando. Uma coisa que eu gosto sempre de falar um dos grandes desafios. Nós fizemos várias reuniões, eu pessoalmente fiz reuniões com alguns pais, assim, e a parte mais difícil é falar sobre o Betel, né? E eu dizia, olha, é muito mais fácil mostrar o que é o Betel do que falar o que é o Betel. Sim. Então, aqui eu quero fazer uma lembrança do Betel 11 de Tubarão, Rio da Paz, que o Betel nos ajudou, assim, maravilhosamente. Prepararam sessões exclusivas para nós, né? Eles vieram aqui em Orleans, isso tem mais de um ano. Depois nós fomos a Tubarão, eles fizeram 2 sessões. Uma era
mostrar o que era o Betel. E a gente levou, meninas, quase 50 pessoas daqui a Tubarão. Nós conseguimos convencer os pais de que eles precisavam ir, as meninas, obviamente, nós colocamos como a gente vinha fazendo uma reunião mensal, a gente colocou como uma reunião obrigatória para que ninguém faltasse, para que todos pudessem entender com um pouquinho mais de profundidade o que era o Betel. Porque só falar, né, para pessoas que não conhecem a maçonaria, para pessoas que não conheciam o Betel, que sabem enfim, que a maçonaria apoia os Demolei, mas Demolei é uma coisa, né, as filhas de Jó são outra, completamente diferente. E hoje nós estamos vendo, eu já conhecia, ok, mas a tia Carol, por exemplo, a tia Carol é um exemplo, porque a tia Carol ela é mãe de 2 meninos, né? Ela engajou-se, ela abraçou a causa mesmo sem ter meninas filhas, né? Você tem uma filha menina. Então isso é muito bonito também. Essa magia que o Betel traz, ela encanta as pessoas e faz com que as pessoas abracem a causa. Então eu assim, tenho um orgulho bastante grande, primeiro, do conselho que a gente formou, tenho um orgulho bastante grande da quantidade de meninas e da qualidade dessas meninas. Daqui a pouco eu sei que nós vamos falar das sessões, que nós já tivemos 2 sessões ritualísticas, do empenho, da causa que elas abraçaram. Nós já estamos fazendo campanha de filantropia, então a coisa tá muito bonita, assim, sabe? Tá um início acima da expectativa, na minha humilde opinião. Ai, que bom, a gente fica feliz. E a questão dos cargos, como que foi para direcionar as meninas? Como vocês fizeram? Carol. A gente teria que, nós teríamos que decidir quem é que vai participar dos cargos, né? Então, aonde a gente trabalhou com as meninas como? A gente explicou os cargos de cada um, todos os cargos, né? A tia X tentou explicar de uma forma que todas entendessem, né? E o tio Emerson disse, vamos pedir para elas que elas digam que cargo eu quero participar. Aí isso nós fizemos. Então nós nos reunimos um dia e a gente disse que cada uma tivesse que listar o cargo que teria interesse, que achou que naquele primeiro momento se encaixou. Teve meninas que levantaram 1, 2, 3, 4 vezes as mãos para participar de cargo, e teve meninas que não quis participar, né? Então, em cima disso, aí a gente do conselho meio que deliberamos, assim, algumas meninas a gente já conhecia, né? E outras meninas a gente não conhecia, não sabia se aquela menina realmente ia dar certo naquele cargo, mas as meninas que pediram para participar de algum cargo, a gente deu o cargo para elas, tá? E a gente disse, agora a gente vai ver, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas com relação aos cargos, a gente tentou que elas se manifestassem, né? E a gente acabou decidindo dessa maneira. Ai, que bom, que bom. E com relação às reuniões, desde a fundação do Betel, vocês já tiveram, como o tio falou, né? E como tá sendo, assim, as reuniões? Fala, tio Emerson. Eu acho, assim, falei isso até na última sessão, vocês imaginem o que é começar uma sessão ritualística do zero, né? As meninas nunca tinham, elas tinham visto talvez uma sessão ritualística, e mesmo assim foi a sessão aqui de instalação do Betel e tal, então não foi uma sessão ritualística de verdade, então elas não tinham participado de uma sessão completa ritualística como eu já presenciei N vezes, né? Então as meninas, obviamente, bastante dificuldades, bastante perdidas, assim, mas
encarando o desafio, né? Entendendo que faz parte dessa evolução, desse processo, que elas encarem, aprendam, né? Tem ali as topadas que tem que dar, mas elas já demonstraram na primeira sessão, assim, eu já saí abismado, porque eu vi, na primeira sessão eu já vi menina falando o texto decorado, levantando e falando. Agora na segunda sessão foram inúmeras, várias delas falaram, tá? Elas ainda estão um pouco tímidas, um pouco perdidas com algumas coisas, às vezes o caminho, os passos, ainda sentem alguma dificuldade, mas é muito natural. Então a gente tá assim, eu acho que falo em nome do conselho, né, Carol? A gente tá muito orgulhoso. Muito. Porque as meninas, elas estão se dedicando, elas estão entendendo, e a gente acredita, nós teremos mais 2 sessões agora esse ano ainda, um dia 7 de dezembro e 14 de dezembro. Então a gente acredita que essa evolução vai ser rápida. É uma pena que a gente já vai entrar com férias agora, né? Mas a gente acredita, assim, honestamente, de que nós evoluiremos muito rápido. Muito rápido. E tios, do que vocês podem perceber das meninas, né? Como está sendo esse processo delas se descobrirem como filhas de Jó? Porque é um processo lento, né? Cada uma de nós passa por esse processo de entender como funciona. E nós já temos as nossas irmãs no Betel já fazendo os trabalhos e a gente vai acompanhando. Então, elas começando do zero, como vocês veem que elas estão descobrindo como fazer as coisas, como elas estão se sentindo com isso? Tem alguns cargos, principalmente, que trabalham bastante, né? E eu percebo que esses cargos, assim, são os mais difíceis, são os mais complicados, né? Como tu disse, a partir da hora que tu tem uma irmã que já faz, tu vai sempre tentar aprender com ela. Tu vai se espelhar nela, né? E ali a gente não tem. Mas é a tia Gisele que tá dando todo esse suporte para nós, assim. Ela tá sendo, meu Deus, eu acho que eu não tenho nem o que dizer se não fosse a tia Gisele nesse momento. Ela tá conseguindo suprir todas as dúvidas das nossas meninas, tudo que elas precisam, de que forma, enfim, a tia Gisele que tá conseguindo orientar bastante, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive contato nenhum com o Betel, então eu não sei nem, às vezes, de alguma forma que a gente pode estar ajudando, né? O tio Emerson ainda teve algum tempo atrás, então a tia Gisele que tá nos orientando bastante, assim. Tá sendo bem complicado, bastante detalhes, né? A parte burocrática ofícios, são atas, enfim, mas elas estão se virando, tá bem legal. Uma coisa bacana aconteceu essa semana. Nós tivemos um depoimento do tio Celso. Ele foi levar a filha dele, a Alice, a Alice assumiu o cargo de musicista. Então a Alice é uma menina que a gente já conhece de antes, por ser nossa, enfim, sobrinha, né, filha de um irmão. E ela tem lá um quê de timidez, né, Carol? E essa semana ele foi levar a Alice na escola e era o dia do amigo, né, Carol? Tinha o dia do amigo na escola. E na chegada, elas desceram dos carros, assim, e começaram a se encontrar. E ele até deu um depoimento emocionado de que elas já estão tendo essa convivência fora do Betel, né? Que elas vêm, se abraçam, se conhecem. Isso é bem bacana. Que o nosso grupo, né? Nós temos meninas de 10 anos a meninas de 18 anos. Então são faixas etárias muito diferentes e meninas que sequer se conheciam, né? Então o começo foi, principalmente no começo, nossos encontros assim, mensais, era difícil, né? Algumas são mais tímidas, outras não.
Eu falo também um pouco por mim, eu vejo muito isso, essa questão da irmandade, que é muito importante, né? Quando a gente inicia dentro de um Betel. Essa questão. Hoje, as minhas melhores amigas, elas são do Betel, né? Eu sou do Betel 11, então isso é muito importante. Espero que. E elas vão, com certeza, ter esse vínculo também. E quais são as expectativas de vocês para esse novo ciclo, né? E quais são os desafios também que vocês estão passando, pensam que talvez vão passar? Contem pra gente. Fala aí, Travers. A gente entende que, assim, a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem que começar a se inteirar melhor de alguns pontos, né? Tem muitas regras do Betel que precisam ser cumpridas, documentos preenchidos, né? Nós queremos, logo a gente quer ter o nosso próprio CNPJ, a gente quer ter o nosso próprio estatuto. Então, isso também é um grande desafio, a parte administrativa de um Betel, né? Não sei a tia Carol, mas eu já penso lá na frente, né? Quem é que vai poder ser... porque uma das coisas que eu aprendi no Betel, lá atrás, é que o Betel precisa se renovar. E a renovação, ela não é apenas das meninas, né? Porque, óbvio, a renovação das meninas, ela é natural. As meninas vão evoluindo, vão crescendo. Chega um momento que a idade vai impossibilitá-las de continuarem no Betel. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. E eu penso muito na questão do conselho. Assim, eu tenho uma vontade de ver o conselho se renovando, de ver... entender que eu e a tia Carol seremos guardiões por um período, mas que a gente tem que pensar ali na frente que isso precisa se renovar, né? Não necessariamente as pessoas têm que pensar igual, elas podem pensar diferente, querer trazer coisas novas, né? Evoluir de todas as maneiras, né? E alguns desafios eu vejo que a gente talvez a gente ainda não enxergue, né? Porque por enquanto tudo muito novo, as meninas estão se adaptando, caminha-se para uma adaptação rápida, como eu falei antes, pelo empenho delas, né? As meninas estão se empenhando bastante. Mas sim, a gente vai ter que pensar nos eventos que o Betel tem a nível estadual, ali na frente, como é que a gente vai fazer, são muitas meninas, a gente vai ter que se organizar, nós vamos ter que encontrar maneiras de arrecadar recursos, né, para que o Betel tenha um caixa bacana, para que não se tenha a necessidade de ficar pedindo dinheiro para os pais com muita frequência, porque isso também não é legal, os pais acabam ficando às vezes chateados, né? Achar alternativas, né, para o Betel ir se renovando e, obviamente, evoluindo sempre. Então, tios, a gente gostaria de pedir que vocês deixassem uma mensagem final de incentivo a cidades que talvez queiram fundar BTs, como vocês fizeram. Então, o que vocês teriam a dizer para talvez algum grupo que quisesse fundar um Betel também? A caminhada é longa, né, tio Emerson? Mas tá valendo muito a pena, né? A gente vê pela evolução das meninas, tivemos pouco tempo, né? Mas a gente já vê pela evolução das meninas, a gente sempre fala muito em liderança, né? As meninas serem líderes, e elas, e as principais ali, as nossas, estão de parabéns, e é muito gratificante ver isso, né? Os pais chegarem pra gente e nos agradecerem por a gente estar engajado, né? Por a gente estar nos dedicando com relação a isso. As pequenas filantropias que nós fizemos até hoje, né? Onde as meninas tiveram um contato grande com essas famílias, onde a realidade
mundo roxo, porque eu não conhecia e está sendo gratificante demais, assim. Eu, principalmente, não tenho filhas meninas, eu digo que eu ganhei 30 filhas. E quem tem vontade, as cidades que têm vontade de estarem colocando um Betel nas suas cidades, nas suas localidades, vale a pena. Tenho certeza que não vão se arrepender. Eu diria que, assim, a gente, enquanto cidadãos, né, a gente sempre, é muito comum ouvir as pessoas dizer, porque a gente tem que investir nos jovens, a gente precisa, né, zelar pelos jovens e tal, e às vezes fica-se muito no discurso e pouca prática, né? Então, mas eu queria dizer assim, vamos sair, né, que essa mensagem pudesse chegar a todas as lojas maçônicas, né? Vamos sair do discurso e vamos para a prática. Vamos fazer algo pelos nossos jovens, pelas nossas meninas, né? Vamos fazer também pelos nossos meninos, mas vamos fazer por ambos, né? Que eles possam ter nos tios maçons e nas tias um apoio, um exemplo, um caminho, né? Uma segurança que a gente, assim, é trabalhoso, a gente não é fácil, não é com duas conversas, mas poxa, é tão pouco tempo que a gente acaba utilizando e é tão recompensador, né? Porque a recompensa, ela é muito grande. Eu tenho falado e costumo falar, eu vi meninas entrar no Betel mudas e saírem discursando em público, falando aos quatro ventos, e essa evolução, ela é linda. E essa beleza é que as pessoas deveriam conhecer de mais perto, né? Tenho comentado em loja que quem não conhece a beleza do Betel precisa começar a conhecer, né? Os irmãos, todo mundo tem a vida ocupada, todo mundo tem dificuldades no dia a dia. Mas meia horinha a mais de ocupação e às vezes até de alegria, né, Carol? Que a gente brinca, que a gente faz as nossas reuniões de conselho. Tem a parte dura, que é a parte ali de reunir, falar coisas sérias e tal, mas depois a gente se reúne, faz um jantar, se diverte, canta, Eu concordo dança. contigo, que eu acho que quem conhece um Betel mesmo, né, muda muito a vida. Tanto do pessoal do conselho quanto das meninas. Então, isso é verdade. Eu acho que também o pessoal devia conhecer um pouco mais. Tia Carol, tio Emerson, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, por trocarem esse conhecimento, fazerem esse bate-papo com a gente. É uma honra poder conhecer um pouquinho do processo do BTLD. Legal. Nós agradecemos também, quero em nome de todo o conselho agradecer. É uma honra estar fazendo parte do Betel, é uma honra estar aqui com vocês, meninas que são tão engajadas, tão dedicadas pelo Betel, né? Vocês estão muito de parabéns, assim. O trabalho que vocês fazem é magnífico e, assim, fico muito feliz de poder participar, de ajudar, de alguma forma contribuir e dizer que estamos sempre juntos e à disposição. Nós somos muito gratos ao Grande Conselho e ao Grande Betel, tá? Se às vezes a gente agradece, acaba esquecendo alguém, mas quero que vocês saibam, meninas, que nós somos muito gratos a vocês, todo o apoio que vocês nos deram, e eu tenho certeza vão continuar nos dando, e nós vamos nos encontrar muitas vezes por aí, nos cocabs da vida, nas grandes sessões, e a gente estamos junto aí, tá? Muito obrigada pelo convite, meninas. Então, muito obrigada, tio Emerson, tia Carol. E assim a gente encerra mais um episódio do JoaCast SC. Muito obrigada pela participação, por terem nos acompanhado até aqui. E até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Tchau.